Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase uma colisão em câmera lenta. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase uma colisão em câmera lenta, só que de proporções gigantescas. De um lado, um mercado de carros totalmente único, quase isolado. Do outro, uma força global que está chegando com tudo. A chegada dos elétricos chineses na Argentina não é só uma notícia, não. É um potencial terremoto. Vamos entender isso. E para começar, acho que nada define melhor o cenário do que essa frase. O mercado de carros argentino, veja bem, não segue as regras que a gente conhece. É um verdadeiro labirinto de decretos, restrições, uma imprevisibilidade que acabou criando uma realidade completamente distorcida. É uma montanha-russa mesmo. E para entender o impacto disso na vida real, no bolso de quem compra, dá uma olhada nesse gráfico. É chocante. O mesmo Toyota Corolla. O mesmo custa mais que o dobro na Argentina do que nos Estados Unidos. Essa diferença é brutal. E isso não é só um detalhe, sabe? É o sintoma de um sistema que está francamente doente. Então, para a gente poder entender a tempestade que vem por aí, primeiro a gente precisa dar uma olhada nessa atmosfera super volátil que já existe por lá. É uma história de isolamento, de distorção, uma verdadeira panela de pressão. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a Argentina se tornou essa ilha automotiva. Foram décadas de políticas lá desde os anos 60, forçando a produção local e travando as importações. Teve ali uma janelinha de abertura nos anos 90, mas bastava vir uma crise econômica para tudo fechar de novo. O resultado? Um mercado cativo completamente desconectado do resto do mundo. Tá, mas por que essa diferença de preço é tão absurda? A resposta está aqui, bem visual, é uma cascata de coisas. Imposto em cima de imposto, margens de lucro super infladas, uma logística caríssima e um monte de barreiras de importação. Tudo isso junto cria a panela de pressão perfeita, que está quase explodindo. E agora, vamos falar do elemento surpresa. A chegada dos carros elétricos chineses não é uma entradinha sutil no mercado, não. É um evento dramático, quase uma invasão mesmo, com uma intenção muito clara: quebrar o status quo de uma vez por todas. Essa frase aqui resume tudo. Marcas como a BYD não estão a fim de jogar o joguinho, de seguir as regras que já existem. Elas chegam para virar a mesa. E a principal arma delas é o preço, que acaba expondo todas as fragilidades do sistema atual. E aqui está a arma, um preço que pode ficar abaixo de $25 mil. Lembra daquele Corolla de 45 mil? Então, estamos falando de um carro elétrico, moderno, com boa autonomia, por pouco mais da metade do preço de um sedã a combustão. Isso não é só competição, gente, é uma bomba no mercado. A estratégia da BYD é muito clara e, aliás, já deu super certo no México. Eles não vendem só um carro, eles oferecem um pacote que é quase irrecusável, um produto super atraente com preço acessível e uma proposta de valor que a indústria local, bom, ela simplesmente não tem como competir. Só que essa revolução elétrica não vai ter um caminho livre, não. Muito pelo contrário, ela está numa rota de colisão direta com 3 obstáculos gigantescos. 3 verdadeiros muros que definem a realidade argentina. Vamos analisar cada um deles. O primeiro muro é a própria indústria local. Depois de décadas sendo protegida, ela simplesmente não está preparada para um nível de competição tecnológico e de preço tão agressivo. E essa comparação aqui escancara o abismo. De um lado, o Tito, que é um símbolo dessa indústria protegida. Caro pelo que entrega, sem itens de segurança que hoje são básicos e com uma autonomia bem limitada. Do outro, o que a concorrência global está trazendo. É uma comparação brutal, que deixa a defasagem tecnológica bem clara. O segundo muro é mais físico, mais prático, porque não adianta nada ter o carro do futuro se não tem onde carregar. A rede elétrica do país é um gargalo assim imenso. Esse número aqui é de assustar. Menos de 300 carregadores públicos. Para o país inteiro. A maioria está concentrada em poucas cidades e muitas vezes ou são lentos ou estão sem manutenção. A verdade é que a infraestrutura para uma adoção em massa simplesmente não existe. E essa analogia é perfeita. Ela captura exatamente a frustração e a realidade prática da coisa. Um carro elétrico pode até ser o futuro, mas sem uma rede de suporte, ele vira só um objeto de decoração caro. Bonito, moderno, mas inútil. E aí, a gente chega no terceiro muro. E esse talvez seja o mais teimoso de todos, a cultura. Aquela percepção super enraizada sobre o que um carro deve ser, o que ele deve passar e principalmente o barulho que ele deve fazer.
Essa frase vai direto no ponto, no coração da questão. A gente está falando de uma cultura que valoriza o ronco do motor como música. É sinônimo de potência, de presença. E aí chega um carro elétrico, todo silencioso. Isso não é visto como modernidade, não. É visto como fraqueza, como se faltasse a alma do carro, entende? E essa percepção toda acaba se refletindo na linguagem do dia a dia. Olha esses apelidos pejorativos. Eles mostram que os elétricos ainda não são vistos como carros de verdade, mas sim como os eletrodomésticos, frágeis, sem alma. É uma batalha de percepção, sem dúvida. E tudo isso nos leva ao clímax dessa análise. É o grande confronto, o passado barulhento contra um futuro que pode ser silencioso. É um impasse total entre a tradição da mecânica e a disrupção da eletricidade. E essa tabela aqui revela uma coisa impressionante: a paralisia das marcas tradicionais. Elas têm modelos elétricos que são um sucesso no mundo todo, como a gente pode ver aí, mas elas simplesmente escolheram não levar para a Argentina. Ficam ali, só assistindo da arquibancada, enquanto um jogador novo ameaça dominar o campo todo. E essa citação final é muito poderosa. Ela resume o paradoxo central da Argentina. Existe um desejo de progredir, mas ele é contido por uma nostalgia muito forte, por uma identidade mecânica que se recusa a morrer, mesmo que isso signifique ficar para trás. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar. O que vai vencer? O silêncio da inovação ou o ronco da nostalgia? O lítio ou a oficina? A Argentina está na beira de uma revolução que talvez nem tenha pedido, mas que, quem sabe, precise mais do que nunca. A resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita.